ainda na época da República, nós vimos que a monarquia não tem muitos registros, né? Os reis acabaram sendo depostos com muita facilidade pelos patrícios, e a partir desse momento que a monarquia caiu, o Senado ele foi a principal instituição que acabou levando o governo de Roma, ok? Então, eles elegiam tanto mais senadores como os representantes do Estado. Nós vimos que, dentro da República, um exército muito bem organizado, a Roma conquistava vários territórios, inclusive derrotou um dos seus grandes rivais, que eram os cartagineses, ou seja, o território de Cartago, que era uma colônia fenícia. E aí o Império, a República Romana, né, os romanos, acabaram dominando todo o mar, principalmente mediterrâneo, chamado como Mare Nostrum, ok? Porém, como nas conquistas territoriais os romanos acabavam escravizando as populações que conquistavam, então, aos poucos, os pequenos comerciantes, os trabalhadores, né, iam ficando sem trabalho. O que isso vai acontecer? Uma grande revolta dos plebeus. Ou seja, e tentando contornar essa crise, nós vimos lá algumas leis, como as leis das 12 tábuas, a lei que assim, eram transmitidas, pararam de ser transmitidas oralmente, porque oralmente todo mundo poderia mudar a qualquer hora o discurso, mas acabou sendo publicadas as leis em placas de bronze e dava algum certo benefício, ou assim, alguns projetos para tentar acalmar os plebeus, né? Também, entre esses projetos, também autorizar a mistura dessas duas classes sociais, entre, por exemplo, casamento entre os patrícios e os plebeus, que até então era proibido, ok? E em 366 antes de Cristo, né, 3 séculos antes de Cristo, decretou o fim da escravidão por dívidas, ou seja, e o direito dos próprios plebeus poderem possuírem terras nas regiões conquistadas, ou seja, uma divisão das terras, ok? Porque, como eu falei, os escravos, principalmente das populações conquistadas, dos territórios conquistados, tomaram conta dos trabalhadores, das vagas dos trabalhadores. Então, se eu tenho escravo, para que eu vou pagar trabalhadores, né? Então, aos poucos, isso, sem trabalho, sem renda, sem terras, inclusive, os plebeus ficaram sem função. A fome predominava entre eles, a violência estava aumentando, então eles se reuniram contra a República para exigirem direito de participação, certo? Ok, pessoal. Porém, mesmo com a diminuição de imposto, com o cancelamento de ser escravo por dívida, nós vamos ainda ter uma situação muito instável dentro da República Romana. E aí nós vamos ter os irmãos Graco, que vão, dentro do tribunato da plebe, eles vão se destacar, e a partir daí eles vão colocar alguns projetos para que possa contornar um pouco mais essa crise. Claro que os patrícios vão contestar, e nós vamos ter um resultado muito trágico dessa história que nós vamos conhecer agora, que é a questão dos irmãos Gracos, ok? Então, eu vou dividir aí com vocês a tela, e nós vamos ver aí os irmãos Gracos. Mesmo com a criação de leis e do cargo de tribuno da plebe, a crise permanecia com a falta de trabalho e as duras condições de vida das famílias que não foram beneficiadas com a expansão territorial. Os mais pobres exigiam reformas políticas e sociais que pudessem reduzir a pobreza. Nesse período de crise, destacaram-se os irmãos Graco, que ocuparam em diferentes períodos o cargo do tribuno da plebe, ou seja, onde as classes pobres tinham o direito de voto, de se manifestar em relação às políticas de Roma, ok?
Então, os irmãos Tibério Graco e Caio Graco se destacaram dentre os plebeus. E aí propuseram alguns projetos, algumas ações que não vão ser aderidas, ok? Então, olha só, entre as principais reivindicações dos irmãos estava a reforma agrária, que acreditavam ser a solução para resolver o problema da pobreza e a falta de trabalho em Roma. Já percebeu que essa discussão nós temos hoje aqui no Brasil e em tantos lugares do mundo, né? Ou seja, da questão da reforma agrária, da nova distribuição de terra, tirar a terra improdutivas que principalmente os ricos mantêm para manter a especulação imobiliária e assim fazer crescer o preço das terras, ok? Então, eles tinham essa ideia lá em Roma, né? Antes de Cristo, a gente já via essa ideia da reforma agrária, ok? Para tornar a reforma possível, Tibério sugeriu limitar a quantidade de terras públicas que os grandes proprietários de terra poderiam ter. Só poderia dar confusão isso aí, né? Porque os interesses eles se chocavam. Olha só, as terras que se tornassem disponíveis deveriam ser distribuídas entre os mais pobres. A proposta de Tibério não agradou aos grandes proprietários de terra, claro, e ele acabou sendo assassinado. Olha só. Então, por buscar mais direito para a população plebeia, ou seja, armou, mas que cavou a própria morte nessa questão, né? Caio, irmão de Tibério, foi eleito tribuno da plebe em 123 a.C. Ele complementou a proposta de reforma social de Tibério, sugerindo a criação de colônias fora do território. Isso vai também desagradar os patrícios, porque parece que queria formar um território paralelo a Roma, não obedecer às regras de Roma, né? Ficar independente, melhor dizendo. Olha só, ele complementou a proposta social, Tibério sugeriu a criação de colônias fora do território de Roma para acolher cidadãos pobres, a distribuição de trigo por um preço reduzido para os habitantes e a execução de grandes obras públicas para criar trabalhos pagos. A medida proposta por ele foram em parte adotada mais tarde no período do Império Romano, ou seja, ainda não dentro da sua liderança no Tribunal da Plebe, mas foi de certa maneira, projetos que visavam acalmar a plebe, ou seja, o povo, ok? Então, mais parecido que nós, como nós vemos hoje, né? Então, toda a população está muito revoltosa, está indo para as ruas protestar, então nós sempre temos algumas ações do governo para acalmar essas revoltas, não é mesmo? Continuando aqui, pessoal, olha só, a reforma agrária, nesse cotidiano, é uma coisa muito comum que nós temos até hoje, aqui no Brasil, essa discussão, principalmente sobre distribuir terras improdutivas para fazer moradias populares, ok? Então, nós vamos discutir essa questão dentro das nossas lives, ok? Crise na República, pessoal. Olha só, essas manifestações da plebe já haviam ocasionando alguns problemas para dentro dessa república, que era governada por muitas pessoas. Nós vamos ter 3 pessoas governando e às vezes liderando a Roma e às vezes se estranhando, né? Então a gente vai ter uma descentralização das decisões e isso vai provocar uma grande crise porque ninguém vai decidir nada. Olha só, os problemas sociais foram em parte resolvidos, porém novos surgiram. Disputa pelo poder, acabei de falar, além de uma revolta de escravizados, acabaram gerando uma crise na República e provocou o fim do regime. Os líderes militares responsáveis pela conquista de território e pela defesa das fronteiras foram progressivamente aumentando a sua influência política até assumirem o poder. Olha só, é importante vocês aí na apostila marcar esse segundo parágrafo, ok? Porque
Um ponto importante foi o papel dos militares. Os militares foram muito importantes para a conquista de territórios. E a cada território que eles conquistavam, os generais vão ganhar mais poder. Os generais vão se destacar entre essas tropas. Ou seja, insatisfeito com o rumo da República, esses generais vão fazer uma pressão no Senado e, aos poucos, vão assumir o poder. Olha só, cientes de seu grande poder e da sua importância para a manutenção do território romano, os líderes militares começaram a questionar o Senado e a incapacidade de os líderes civis resolverem os problemas que assolavam Roma. Nesse contexto, 2 generais assumiram o comando de Roma e implantaram governos ditatoriais. O primeiro governo ditatorial foi o cargo do general Mário, que determinou a formação permanente de um exército romano e recrutou soldados que passariam a receber salário. Ou seja, aos poucos, vamos passar por um processo de profissionalização do exército. Antes, o exército, os soldados, eles eram agricultores, eles eram muitas vezes escravos, e assim eles compunham o exército romano. Aos poucos, vendo a importância, os próprios militares vão reorganizar e vão profissionalizar o setor. Ou seja, os militares vão começar a receber salário e vão apenas se dedicar ao exército, não fazer outras atividades, ok? Vamos lá, continuando. Com a profissionalização da ocupação de soldados, muitos homens das camadas mais humildes se alistaram, assim como os jovens dos povos conquistados. Mário promoveu outras reformas populares, como a distribuição de terra aos soldados aposentados. Isso é importante. Olha só, a valorização, aos poucos, a política de Roma vai ser militarizada. A redução da autoridade do Senado e dos privilégios dos patrícios. Ou seja, os patrícios vão perder toda aquela camada de poder, de decisão que eles tinham antes. Como era de se esperar, o governo de Mário sofreu forte oposição dos patrícios e membros do Senado. Com a morte de Mário em 86 a.C., Sila assumiu o poder em Roma. Apoiado pelos patrícios, Sila anulou algumas medidas implantadas por Mário e usou seu poder para combater as revoltas que ocorriam na Península Itálica. Okay? Então, nós vamos ver que o exército ele vai tomando conta da situação política e também, mais tarde, da situação econômica, ok? Então, vamos lá. Olha só, interpretando o documento, a exploração e os maus tratos impostos aos escravizados romanos deram origem a uma rebelião que durou de 73 a 71 a.C. Esse movimento foi comandado por Espartaco, um escravizado traço que era aprendiz de gladiador na escola de Capua. Esses escravizados geralmente também eram soldados de territórios conquistados, ok? Por isso que muitos desses, principalmente jovens de territórios conquistados, eles acabaram sendo incorporados ao exército romano, que até então, antes dos militares assumir o poder de Roma, eles não eram profissionais, ok? Não recebiam salário. Olha só, mais de 100 mil pessoas participaram da rebelião. Olha só, os escravizados, as pessoas esquecidas pelo governo de Roma, acabaram reagindo de forma bem forte. O grupo liderado por Esparta derrotou 5 destacamentos do exército romano, até que o general e cônsul romano Crasso conseguiu vencer. Cerca de 6 mil revoltosos, olha só, foram crucificados ao longo da chamada Via Ápia, estrada que ligava Capua a Roma. Olha só. Então nós temos aí algumas características, né? Olha só. Espartaco, Crisco, Enomal destruíram as portas da escola de gladiadores mantida por Lentulus e com 30 e não mais companheiros de destino fugiram de Capua. Tendo chamado os escravos à liberdade, ou seja, utilizaram os escravos revoltosos para dentro dessa causa,
tiveram consigo imediatamente mais de 10.000 homens. Não lhes bastava mais terem fugido, eles queriam agora se vingar, acabar com aquela opressão que, segundo eles, viviam. O afluxo cotidiano de novas tropas fez deles, afinal, um verdadeiro exército. Confeccionam escudos de vime e couro, forjam seu ferro em forma de espadas e lanças, e para que não falte nenhum brilho a seu exército, domam os bandos que encontram, formando uma cavalaria. Ou seja, eles vão incorporando mais pessoas dentro desse exército para lutar com eles, ok? Então vamos lá. Alguns exercícios para vocês fazerem e a gente depois corrigir dentro das nossas lives, ok? De acordo com o texto, responda a essas questões. O que levou os escravizados a realizar a revolta? Ou seja, demos aí umas primeiras informações, né? E B, cite 2 fatores que ajudaram o grupo liderado por Espartaco a vencer o exército romano em algumas situações. Claro que depois o Crasso vai acabar sufocando essa revolta, né? Então vamos lá. Continuando ainda na crise da República Romana, nós temos aqui para a gente finalizar. Opa, só um minutinho. Aqui. Em 59 a.C., a República Romana passou a ser governada por 3 generais, que formaram o triunvirato, ou seja, um triunvirato de 3 pessoas liderando a República Romana, que são os primeiros, o Crasso, que venceu a revolta dos escravos, ok? Pompeu, que era um grande aliado dos patrícios, e Júlio César, que era um grande militar. Muito bom lembrar que Júlio César ele nunca foi imperador de Roma. Nós temos sempre a imagem de Júlio César, o imperador. Não, ele foi um general, e foi o principal general que, logo após, ele vai se destacar entre os militares e vai acabar governando sozinho, ok? Olha só, após a morte de Crasso no Oriente, Pompeu se fez nomear pelo Senado como único governante de Roma, ou seja, desafiando o poder de Júlio César. Júlio César, que estava na Gália, atual França, ok? Marchou para Roma, onde foi aclamado pela plebe e recebido em triunfo para enfrentar Pompeu. Júlio César assumiu o governo ditatorial, sozinho, só ele, que durou 10 anos, de 54 a 44. Durante seu governo, César tomou algumas medidas para tentar diminuir a tensão social que não parava em Roma, ok? Decretando, por exemplo, que os grandes proprietários deveriam contratar 1/3 de seus trabalhadores entre os homens livres. Suas medidas não foram bem vistas pelos patrícios, porém, ele ganhou uma grande popularidade, e isso é importante. Porém, suas medidas não foram bem vistas pelos patrícios, que em uma conspiração liderada pelos senadores Cássio e Bruto, o assassinaram a punhaladas no Senado, ok? E Bruto era o sobrinho de Júlio César, né? Temos, inclusive, aquela expressão, até tu, Brutus, meu filho, né? Mas, na verdade, na época ele era sobrinho do Júlio César. Júlio César fez muitas coisas que desagradaram os patrícios, as elites romanas, e por isso acabaram fazendo, elaborando uma cilada para poder matá-lo e destituir do poder, ok? Então, essa é uma transição. Nós temos lá, acabou a monarquia, veio a república, a conquista de território, a revolta da plebe, as leis para tentar contornar esse movimento da plebe. Nós temos aí os militares dentro da crise da república ganhando grandes poderes dentro de Roma. Os militares acabam dominando toda a questão política e mais para frente econômica, né? Nós temos aí o primeiro triunvirato com Crasso, Pompeu e Júlio César. Crasso morre, acaba falecendo no Oriente. Pompeu, em Roma, se proclama o único governador, o único representante do poder supremo de Roma. Júlio César não concorda com isso, volta da Gália e numa entrada triunfante depõe Pompeu e acaba se tornando o único governador. Ele não foi imperador Júlio César, ele foi o único
ditador, o único governador a ter o poder político supremo em Roma. Ele foi aclamado pela plebe, a plebe gostava dele, ele fez vários projetos que agradaram essa plebe, principalmente na distribuição de terras. Essa distribuição de terras vai incomodar os patrícios, e o Senado, que era dominado pelos patrícios, vai armar uma cilada para Júlio César e assim matando a punhaladas, ok? Então, pessoal, na próxima aula nós vamos entrar na questão do Império, que já é algo muito maior, um grande esplendor de Roma, e que vocês podem ver em filmes, em jogos de videogames, ok? Então, em camisas, né, retratando algumas pinturas, a gente vai ver um pouquinho mais do Império, que foi um grande esplendor de Roma, ok? Então, pessoal, a gente vai ficar por aqui. Dê uma lida nos nossos textos, ok? E aí a gente comenta, a gente discute dentro das nossas lives, ok? Então, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima, ok? Até mais.